Dandavatpranams a todos e todas. Continuamos com os nossos estudos de editoria orgânica. E nós vimos no último áudio a contribuição dos privilegiados, que podemos chamar de nossos mestres, nossos acharyas, os sábios cujo conhecimento nós podemos confiar. E aqui na apostila, um parágrafo diz assim: a contribuição dos privilegiados do ponto de vista linguístico encontra-se registrada naquilo que os teóricos chamam de norma culta. Em contraste, a chamada norma coloquial representa a riqueza de transformação pela qual a língua passa quando exposta ao uso do povo e às diferenças geográficas, culturais, sociais, etc. Aí continua assim: quando lidamos com a língua escrita, preferimos a norma culta, que seria, a grosso modo, comparável ao registro de conhecimento dos privilegiados que outrora tinham a faculdade de adquirir conhecimento sem adulterá-lo em sua memória. Então, norma culta e norma coloquial. Se você está lendo um dos livros dos nossos mestres, você não vai se sentir muito à vontade se houver gírias, palavras de baixo calão, ou se você encontrar erros de ortografia ou de acentuação e assim por diante. Por isso, estudar a norma culta é importante para o nosso ofício de editoria orgânica. Por isso, hoje, para a gente refletir mais sobre os elementos da norma culta, eu vou ler algumas definições para vocês. A primeira definição é a definição de gramática. Gramática é a ciência que estuda os elementos de uma língua e as suas combinações. O conceito provém do termo em latim gramática e faz referência, por outro lado, à arte de falar e escrever uma língua de forma correta. E assim, outras definições importantes são: sintaxe, estuda a posição que as palavras ocupam numa oração, analisando a estrutura da frase. Estuda também as relações que as palavras estabelecem entre si e a relação que existe entre as diversas orações que compõem um período. Semântica, estuda o significado das palavras, bem como a interpretação desse significado. Estuda também a diferença de sentido que as palavras apresentam em diferentes contextos e ao longo do tempo. Sinais de pontuação e sinais gráficos auxiliares da escrita, que marcam o ritmo de um texto. Entre eles, a vírgula, ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão, reticências, parênteses, colchetes, parênteses angulares, chaves ou chavetas, barra oblíqua, asterisco, aspas, hífen, meia risca ou meio traço, o parágrafo e a linha. E depois, ortografia, conjunto de regras e padrões que definem a forma correta de escrita das palavras. E outra definição importante é estilística. Deixa eu ver aqui. Estilística. Estuda o estilo da linguagem, ou seja, a capacidade expressiva da língua em uso, tanto oral quanto escrito. Através de recursos sintáticos, fonológicos e semânticos, os chamados recursos estilísticos, é possível ir além do significado literal das palavras, aumentando a emotividade da mensagem e sugestionando o interlocutor. Então, essas definições são importantes para a nossa reflexão, e aos pouquinhos nós vamos começar de fato a tratar
da forma escrita, né, da palavra escrita, do texto, e de como é fundamental que, já que os nossos acharyas são almas eternas e perfeitas, é fundamental que nós tentemos produzir os livros deles em língua portuguesa com o maior nível de perfeição linguística e gramatical possível. Dandavat Pranams.